A palavra de uma mulher sem sabedoria traz castigo para ela. E eu quero que você tire esta visão de que eu estou falando aqui só de casamento, eu estou falando da vida. As palavras de um insensato traz a vara para ele nas costas ali, ó. Tá o tempo todo, aquela pessoa que está o tempo todo sendo chamada a atenção, sendo corrigida, falando o nome dela, fica passeando de boca em boca. Por quê? Porque ela é insensata. Quando você não dá a Deus o que Deus está requerendo, Deus mexe nas circunstâncias. E muitas vezes essas circunstâncias vai ser um chicote. Aquele chicote que vai fazer você lembrar, e às vezes ele pode deixar marcas em você, para você lembrar que naquele momento você agiu com insensatez, você não deu a Deus o que Ele queria, e você teve que levar umas boas mexidas do próprio Senhor, para que você chegasse no ponto que Deus queria. Muitas vezes, a palavra, para mim, não foi o suficiente. Muitas vezes, até atitudes que foram até mais leves, não foram o suficiente. Quando o chicote veio, e o freio também, aí eu parei. Às vezes tem mulheres em problemas, porque elas falam demais. Toda conversa, ela sabe, ela está no meio, ela ouviu falar, e é daí que ela está tirando problema na vida dela, é daí que ela tem vivido problemas. E não é para isso que o Senhor tem nos chamado. Que Deus abençoe. Vamos orar e consagrar esse horário. O nosso período do Casa Firme, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença. É uma alegria estar na sua presença. A presença do Senhor muda tudo. A presença do Senhor nos diferencia. A presença do Senhor é o que nós precisamos para respirar, para viver, para seguir a vida, para fazer o que temos que fazer. Então, eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, porque sei que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Que o Senhor esteja aqui comigo, passando a palavra, que o Senhor esteja, meu Deus, com quem está recebendo. Que o Senhor abra, meu Deus, o nosso entendimento para receber e para entender todas as direções que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Eu consagro ao Senhor e declaro, meu Deus, revelações importantes vindas do próprio Deus, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje eu trouxe para você o segredo do sucesso. Mulher, você que está em busca. Sabe aqueles anúncios que aparecem para você na internet? Quer ganhar dinheiro em 24 horas, sentada em casa? Clique em Saiba Mais. Quer transformar seu casamento em uma semana? Clique em Saiba Mais. Quer educar seus filhos no caminho certo? Em 30 dias, clique em Saiba Mais. Eu trouxe aqui o segredo para você. O segredo da mudança de vida, o segredo para uma vida de sucesso, o segredo para um casamento abençoado, o segredo para filhos bem encaminhados é sabedoria. A sabedoria é o segredo. Quem não tem sabedoria, não tem nada. Você pode ter muitas outras coisas materiais. Se você não tiver sabedoria, você não tem nada. Você pode ter uma aparência física muito bonita, pode falar muito bem, pode ser uma pessoa muito bem vestida, com roupas bem cortadas. Se você não tiver sabedoria, você não tem nada. Você já fracassou. Semana passada, eu trouxe para você alguns exemplos. Na Bíblia temos muitos outros, das mulheres tolas, da tolice, porque há uma geração de mulheres tolas que é assustadora. É um negócio assim que realmente deixa você espantado. Cadê as mulheres que se levantam por suas famílias?
Cadê as mulheres que se submetem por suas famílias, por seus lares, por seus filhos? Cadê as mulheres que se colocam na brecha, que se levantam como Débora, que fazem o que ninguém quer fazer? Cadê as mulheres que salvam a família toda por acreditar no povo de Deus, como Raabe, por exemplo? Cadê? Que salvou todo mundo. Quantas vezes aquela mulher deve ter sido criticada pela vida que levava? Só que havia um coração. Deus vê o coração. E quando se tem sabedoria, tem tudo. Você tem tudo. A Bíblia vai falar de tudo. Tudo que você falar assim, eu não sei como se faz isso, está na Bíblia. Eu não sei como agir dessa forma, vai para a Bíblia, ela vai te ensinar. Ela tem detalhes importantes e ela dá o detalhe do detalhe para você entender o porquê que às vezes as coisas vão dar errado. Então, eu trouxe para você vários versículos hoje que fala da sabedoria. Sabedoria. Se você procurar a definição da palavra sabedoria, é alguém que sabe demais. É alguém que sabe muito. É alguém que não tem dúvidas para explicar alguma coisa. É alguém que tem um entendimento revelado, que não falta conhecimento. Tudo o que você perguntar, aquela pessoa vai saber dizer. O que você tiver dúvida, aquela pessoa vai saber te ensinar, ela vai saber te explicar. Isso é sabedoria. Em Provérbios 17:16 diz: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? De que serve? Aí eu pedi para pôr na tradução da Viva: dinheiro na mão de um homem sem juízo não tem valor, porque ele não quer usar a riqueza para obter sabedoria. De que adianta Deus prosperar um tolo? Uma tola, no caso, vamos pôr aqui. De que adianta o dinheiro para quem não vai investir em lugares que vão dar retorno para você? O único lugar que dá retorno para você, certo, garantido, é a obra, é claro. Porém, você pode investir também o seu dinheiro numa boa Bíblia, numa tradução que faz você entender. Não adianta você ter uma Bíblia que você não entende a tradução. Eu mesma, uma vez ouvi falar muito bem da Bíblia King James. Tem os que amam a King James. O Murilo ama a King James. Nunca vi gostar tanto de uma Bíblia como da King James. E eu quero uma King James também. Não conseguia entender a tradução da King James. Fui para as traduções que eu entendia melhor. Mas isso é querer entender. Porque de nada adianta a gente estar falando a palavra e a pessoa não vai em busca de conhecimento, de entendimento. Tem alguma coisa que você não sabe? Vá em busca para saber o que significa aquilo. Troque a tradução. A Bíblia tem muitas traduções. Troca a tradução dela para a tradução que você tem mais intimidade, para que você consiga ler e entender. Às vezes tem traduções que eu, por exemplo, nessa King James, ou na amplificada, quando eu vou lendo, vai parando, vai picotando, e eu tenho que começar tudo de novo. Não, eu gosto de fluido. Entendo melhor. Mas porque eu quero entender. Eu não quero só o que o Senhor pode me dar, eu quero entender o Deus que eu sirvo e o que o nosso Deus pode fazer. Você pode investir o seu dinheiro em conhecimento. Agora, a pessoa que ganha dinheiro e o único investimento dela é no guarda-roupa, ela já é fracassada. Porque um dia você pode abrir o seu guarda-roupa e ver que aquilo não faz sentido mais. Às vezes a moda passou, nada fez sentido ali, você gastou um dinheiro que você não precisava. Invista na onde o Senhor tem direcionado e tem retorno certo para nós. Provérbios 17:24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista,
mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Conseguiu para mim? O objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio, um homem inteligente. Quando fala do homem, é a figura do ser humano. O objetivo do ser humano é o quê? De bom senso. Uma pessoa que, ela percebe, isso aqui não é de bom tom, isso aqui não é bom, de bom senso. Pode colocar para mim, por favor. É se tornar sábio. Uma pessoa com conhecimento. Quando uma criança vai em busca de saber alguma coisa, tem como falar. O tolo não sabe o que quer na vida e cada dia muda de opinião. Olha a importância disso. Cada dia, a mulher tola, porque agora nós estamos num culto de mulheres, ela não sabe o que ela quer da vida e ela fica mudando de opinião. É aquela mulher que você pergunta, ela não sabe quais são os sonhos dela. Quais são os seus sonhos? Não sei. O que você quer para você? Eu não sei. Um dia ela está apaixonada e ela quer aquela família e ela ama aquele casamento. Outro dia ela não sabe o que ela quer da vida. Ela já não gosta mais e você foi a pior pessoa que eu já conheci e eu não queria ter conhecido você e tal. É isso aí. Tolice. A tolice de uma mulher mostra que ela não sabe o que ela quer da vida. Um dia ela está na igreja, outro dia ela não sabe se ela gosta mais da igreja, um dia ela ama as pessoas da igreja. Todo mundo é bom, outro dia ela não gosta de ninguém. Como que uma pessoa dessa pode ser bem-sucedida se cada dia ela tem uma opinião, ela não tem um objetivo firme, ela não tem uma voz, uma opinião firme? É isso, eu sou assim, eu pertenço a isso. Todas as pessoas que eu vi, que pertenciam e pertencem ao Ministério Mudança de Vida, elas são diferentes mesmo, é verdade. Você reconhece. Independente do que aconteça dentro do ministério, e quando eu digo independente do que aconteça, às vezes quando vai pedir um aconselhamento, a pessoa é ensinada, às vezes corrigida, como uma forma de ensinamento, e às vezes aquilo pode vir como um confronto. Vou falar de mim, então. Fui corrigido 1 milhão de vezes dentro do Ministério da Vida. 1 milhão. De formas assim, duras, coisas difíceis de serem ouvidas. A pessoa que tem o entendimento e sabe o que ela está fazendo ali, o que ela quer, ela não vai... Hoje eu não gosto mais de vocês, agora eu gosto de vocês. Hoje eu amo vocês, agora eu não amo mais vocês. Ela sabe, ela permanece firme, independente do que aconteça. Até porque o sábio, ele vai amar a correção e ser ensinado. Isso é ter sabedoria. Provérbios 17, 27. Se tiver já na Viva, já pode pôr para mim, tá? 17, 27 diz: o homem que tem conhecimento sabe ficar calado. Quem mantém a calma é sábio. Até o tolo passa por sábio se ficar calado. E se controlar suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Eu não disse que a Bíblia tem tudo? Quem tem conhecimento, quem tem discernimento, uma mulher sábia, ela vai saber o momento certo de falar e o momento certo de ficar calada. Por quê? Porque ela sabe o momento. Quem mantém a calma é sábio. Ela não é estourada, ela não explode por qualquer coisa, ela não fala de um jeito desequilibrado. Ela é comedida, como a Bíblia, como Provérbios 31 diz mesmo. Ela ensina com amor. Ela é comedida no falar. Ela é calma. Ela tem uma calma, ela mede as consequências das coisas. Isso aqui vale a pena? Não vale. Isso aqui vai me tirar a paz? Vai. Você já falou. Às vezes você está lá falando 500 vezes, travando uma guerra por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Às vezes, você está travando uma guerra por coisas mais graves, mas será que Deus não está dizendo para você, tem a hora de falar, tem a hora de calar. Vai saber o momento certo. Uma mulher com sabedoria, como está dizendo o versículo aqui, ela
na hora de um confronto, na hora de um problema, ou na hora que alguém está lá falando, acusando, falando algumas coisas, ela mantém a calma e fica calada. Ai, mas que absurdo, eu vou ficar calada quando estão falando um monte de coisas e tal? Até o tolo se passa por sábio se manter a calma e ficar calado ali. Você está achando que você vai passar mais credibilidade e sabedoria quando? Quando acontece alguma coisa, você é a primeira a gritar, a primeira a falar mais alto, a primeira a omitir a sua opinião. Eu acho e tal. E eu não estou dizendo aqui para você, ó, não tem opinião, se anule. Não, nunca, você nunca me viu pregar aqui dizendo que mulheres sábias eram plantas que não tinham opinião e se anulavam. Muito pelo contrário, ela sabe exatamente o momento certo de falar. Ela sabe exatamente o momento certo do confronto. E confronto não tem nada a ver com desequilíbrio. Tem a ver com, estou vendo que tem algo errado, eu vou agir no momento certo, ir lá e vou falar com a pessoa e do jeito que eu tenho que falar. Eu até salvei um vídeo no meu celular, na verdade eu salvei no meu Instagram, que eu achei aquele vídeo muito interessante que eu falei no programa. Não sei nem se o Jonatas... Eu lanço para o Jonatas que eu acredito que ele vai conseguir fazer tudo ali, entendeu? Que eu salvei no Instagram, tá nos salvos ali. Que eu falei, a mulher que está sentada ali, ela está na igreja com, sei lá, se é marido, se é namorado, não sei. E ele está mexendo no celular na hora do louvor, na hora de não sei o que lá e tal. E eu também não sei se pode colocar por causa do canal. Mas eu gostaria que, se fosse conseguir, me dê um ok. A maneira como ela conduz aquilo, eu olhei e falei assim, isso aqui, ó, é uma mulher com sabedoria. Ela tira o celular da mão dele, mas numa graça e numa sabedoria que ela poderia ter ido de uma maneira bem rixosa, sabe? Tá vendo? Vem para a igreja, você fica no celular e você fica fazendo isso e tal, não sei o quê, mas isso você pode levar para tudo. Às vezes você está em algum lugar com esse homem e ele está fazendo alguma coisa e você não gosta, ou até com os seus filhos. Tem gente que parece que deixa para corrigir os filhos na rua. É uma coisa assim que parece que dentro de casa, mas sai, vai para a rua, pega aquela criança e corrige aquela criança de uma forma, na frente de todo mundo. Pega a sua criança, vai para um lugar mais reservado com ela. Lá você pode corrigi-la, chamar a atenção, falar de um jeito mais duro com ela. Mas tem gente que faz na frente de todo mundo. Está em casal, espera estar todo mundo junto para fazer uma piadinha sem graça com o marido, para alfinetar, né, o que o marido fez, ou o que o marido deixou de fazer, mas espera estar na frente de todo mundo. Até o tolo vai se passar por sábio. Se ele, fica quieto. Mais vale ficar quieto do que uma guerra que você vai pegar. Naquele momento, você pode ver algo que você não gostou? Guarda para você. Guardar para você depois eu resolvo isso. Siga a vida, não é ficar bicuda, não. Guarda para você. Chega em casa, se for o momento certo, vamos sentar. Aquilo que aconteceu não pode acontecer mais. Eu não me sinto confortável quando você faz isso. Eu não gosto quando você faz aquilo. Algumas vezes, quando eu e o Murilo estávamos com várias pessoas, às vezes, quando ele falava alguma coisa, tocava em pontos que eu não queria, ou que eu não gostava, eu me fechava na hora, na mesa, não importa quem estivesse lá. Eu me fechava. Era perceptível, eu podia não falar, mas meu rosto denunciava tudo. Me fechava na hora. Às vezes, tratava ele até um pouco com mais grosseria. Né? Ele falava, eu não queria responder, eu queria mesmo mostrar que tinha alguma coisa errada ali. Ruim. Porque a presença fica pesada, você fica uma pessoa que ninguém gosta de sentar na mesa com você, porque você está assim, porque é uma bomba, pronta para explodir. Está sempre ali, qualquer coisinha ela pode explodir, ela pode estourar. E ninguém aguenta viver com pessoas que a gente tem que ficar pisando em ovos. Ai, será que ela gostou? Será que ela não gostou? Será que ela se ofendeu? Será que não? Quando eu fui entendendo mais a palavra e praticando mais a palavra, o que eu fiz? Guardava aquilo, no momento chegava em casa e conversava com ele, eu não gosto que você fala dessa forma, eu não gosto desse tipo de colocação, isso aqui é uma colocação que me entristece e tal.
Como isso melhorou a nossa vida, meu Deus do céu. A nossa vida foi transformada, porque a mulher tem um tempero. Ela tem um tempero da mesa, ela tem um tempero da casa. E aquilo transformou a minha vida, o nosso relacionamento, inclusive. Saiba falar no momento certo. Saiba, porque às vezes ele fez sem perceber. Saiba falar com seus filhos no momento certo. Fez algo? Chama, fala com ele mais no reservado. Não cria aquele clima que fica um clima muito ruim para todos. Ficou um ambiente até desequilibrado, descontrolado. Uma coisa é quando você vai ensinar a todos, outra coisa é quando você perde o equilíbrio e vai contagiando todo mundo. Em Provérbios 23 diz: é uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Na Viva, dar fim a uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Você quer ser uma mulher honrada? Dê fim às contendas e às brigas. Você acha que honra é você dar a última palavra ou você ter uma boa resposta, uma boa tirada? Agora sair por cima, sair por cabeça. Eu não vou mais me humilhar, não. A Bíblia está dizendo que não, e todas as mulheres que estão nesse meio, desta forma, e elas querem dar a última palavra, não pedem desculpas, não dão fim às contendas dentro dos seus lares. Pode saber, tola, insensata é a que vai destruir a própria casa. Ela vai destruir a própria família. Então, tem? Pode? Ele vai colocar para mim o vídeo? Eu atrapalho aqui? Não. Então tá bom. Pode colocar, por favor. Olha só que interessante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Você viu? Tá saindo minha voz, não? Você viu a graça que ela fez aquilo? Ela não tomou da mão dele e falou assim: que é isso? Você não respeita a casa de Deus? Respeite a casa do Senhor. Ela conduziu perfeitamente o negócio. Você tem o poder nas mãos. Eu preguei semana passada sobre isso. Você tem um poder grandioso nas suas mãos de construir a sua casa, a sua família e o ambiente que você está. Eles poderiam sair da igreja brigados, emburrados um com o outro. Você não respeita a casa do Senhor. Eu estou defendendo a casa do Senhor. Ela defendeu, mas de uma maneira graciosa e sábia. Não tomou, não ficou bicuda. Ela só conduziu perfeitamente. Graça. Toda mulher, ela deu fim à contenda ali. Toda mulher que põe fim a contendas é sábia. Toda vez que eu recebo a pergunta assim: pastora, o que é ser uma mulher sábia? Mulheres sábias temem a Deus. E quem teme a Deus, segue a Bíblia. Aí você pega um provérbio e lê assim, ó: é uma honra dar fim à contenda. Então não é vergonha? Então não é humilhação? Não, eu sempre achei que fosse vergonha e humilhação. Porque para mim a última palavra saiu vencedor. Se eu pedir desculpa por último, eu venci a guerra. Se eu não mandar mensagens e não responder mensagens, venci. Ganhei essa guerra fui eu. Não ganhei nada. A Bíblia está dizendo que eu sou insensata, que eu não sei viver num ambiente de paz. Está brigada 3, 4 dias com seu marido, mas foi ele que me magoou. Mas a Bíblia está dizendo que é uma honra dar fim à contenda. A Bíblia está dizendo que é uma honra, que maior é o que serve aquele que entende a palavra e sabe que não é bom dormir brigado, que não é bom dormir emburrado. Não vou nem falar que não é bom dormir cada um numa cama e cada um num quarto. É péssimo quando você sai do seu leito para ir dormir longe do seu marido.
Isso é uma sentença na sua vida. Você dá lugar a um demônio para deitar tanto ao seu lado quanto ao lado do seu cônjuge. O leito conjugal foi feito para as duas pessoas. Uma coisa é eles decidirem assim, essa noite eu vou dormir com a criança que está doente, né? Aconteceu alguma coisa, ou acabei adormecendo em tal lugar. Outra coisa é você se levantar, pegar seu travesseirinho e ir para o sofá da sala. Também não vou dormir aqui com você. A Bíblia está chamando você de insensato. Você é uma insensata, você é uma tola. Depois não pergunta o porquê que a sua vida não caminha em bênção, porque você é uma insensata. Porque na hora de você pôr fim à contenda, o que você faz? Não vou, também vou embora, vou mostrar para ele o quanto ele me magoou. Mostre para ele o quanto você foi transformada por Cristo e que as atitudes dele não magoam mais você. Porque Cristo já libertou você. Então, o que faz ou o que não faz, eu vou servir ao Senhor. Como é honroso isso, em qualquer lugar. Está no seu trabalho, é uma honra você ir lá e cumprimentar e ajudar as pessoas que prejudicaram você. É uma honra você estar lá sentado num dia que você está cansado, você fala, meu Deus, que cansaço. Quando eu pegava a condução, e às vezes eu e a Jéssica ia para a faculdade de manhã, e a gente ia meio assim, nossa, mas que cansaço, a gente queria ir sentado no banquinho lá do ônibus. Banquinho que era reservado para gestante, para pessoas com mais idade e tal, né? É uma honra quando chega alguém, você é o primeiro a se levantar. Licença. Tem gente que grava vídeo, que posta na internet, brigando com senhor, com senhora, com gestante, por causa de banco, de lugar. É uma honra quando você se levanta. Pode sentar. Mas eu estou cansada também, mas eu trabalhei também. Deus dá graça para você. Pessoas assim, elas vivem cansadas mesmo, porque elas estão sempre fora da graça. A graça nunca cobre elas. Nunca. É uma honra. Você dá fim à contenda. Provérbios 14, 3. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Na Viva, as palavras do insensato trazem o castigo que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos seus lábios. Então, por que eu estou sempre em confusão? Por que eu estou sempre em problema? Por que eu estou sempre com dificuldade de me relacionar com as pessoas? Porque as palavras de uma mulher insensata traz castigo. A palavra de uma mulher sem sabedoria traz castigo para ela. E eu quero que você tire esta visão de que eu estou falando aqui só de casamento, eu estou falando da vida. As palavras do insensato traz a vara para ele nas costas ali, ó. Está o tempo todo, aquela pessoa que está o tempo todo sendo chamada a atenção, sendo corrigida, falando, o nome dela fica passeando de boca em boca. Por quê? Porque ela é insensata. Ela fala na hora errada, ela omite opinião na hora errada, ela fala dos outros o que ela não deveria, ela opina na vida dos outros. E o pior, ela opina na vida dos outros dizendo que ela está sendo sincera. Seja sincera com você mesma, primeiro. Antes de ficar omitindo opinião sobre os outros, sobre a vida dos outros, sobre como os outros fazem. A gente primeiro precisa saber da nossa. Por que eu estou sempre oprimida, pesada, está sempre cansada? Ela dorme cansada, ela acorda cansada. Ela pode ter dormido à tarde, aí ela vai dormir à noite, de manhã ela acorda, parece que ela está morrendo ali, cansada. Isso aqui é opressão. Palavra usada de forma errada. Cada palavra que você usa de forma errada é uma gota de veneno que você coloca para dentro do seu corpo mesmo. Provérbios 14, 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque no conselho deles você não encontrará conhecimento. Por isso que surgiu aquele ditado, né, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É porque o conselho do tolo é péssimo. Ele leva você para um caminho sem volta.
Como que você vai pedir conselho para uma pessoa que não tem frutos na vida dela? Você olha para a vida da pessoa, ela tem um casamento bagunçado, uma família destruída, o financeiro dela está sempre amarrado, mas ela fala que ela vai na igreja, você vai pedir conselhos a ela. O conselho dela vai levar você para o lugar errado, para o caminho errado. O conselho do sábio encaminha você. É por isso que muitas vezes, dentro da minha casa, o Murilo não queria ouvir o que eu tinha para falar. Ele não gostava que eu opinasse nas coisas. Quando eu falava para ele, vamos fazer dessa forma, ele ia pelo lado contrário, oposto. Não, não vamos não, isso aqui não vai funcionar. Por quê? Por causa das palavras insensatas. Eu ficava jogando palavras ao vento o tempo todo. Não tinha credibilidade para falar. Aí, ninguém acredita. Porque o conselho do tolo é uma tola. É uma tola na vida e está dando conselho. Às vezes, ele falou para mim, muitas vezes, ó, você até fala coisas com coerência, mas é que você falou tanta coisa ruim e errada que a credibilidade ainda fica difícil. É complicado. É isso. Mantenha-se longe do tolo. Você vê que há algumas pessoas que você tem que amar, perdoá-las, mas você tem que se manter longe delas, porque se ela continua sendo tola, não é para você ficar convivendo com elas não, porque elas estão prejudicando você. Tem gente que convive com pessoas ali e que a pessoa está levando ela para baixo, de uma forma pior. Quando você convive com pessoas, a bispa tem falado isso muito, para nós aqui que estamos em Kissimmee agora, ela tem falado muito isso, ó, os olhos, eles vão criar uma cultura em você, uma programação em você. Ainda que você esteja num lugar, você diga assim, não, eu não vou fazer o que essas pessoas estão fazendo aqui. Os seus olhos vão vendo aquilo todo dia, aquilo vai se tornando comum para você. Ah, então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Ah, então não preciso me preocupar com isso. Ah, isso aqui é bobagem. No Brasil eu me preocupava com isso, mas aqui eu não vou me preocupar. Ah, pois é, dá para você saber quando um povo não é dos Estados Unidos, quando um povo é do Brasil, você consegue diferenciar. Mantenha-se longe de gente que leva você para baixo e que você não seja essa. Que você seja que está sempre levantando alguém. Tá ligado para mim? O ar? Tá quente? Por favor. Provérbios 30:15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas. A saber, dá. Estas 3 coisas nunca se fartam. E quarto, nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra... A terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Põe para mim na Bíblia, vai ser melhor. A sanguessuga tem 2 filhas e elas gritam, me dá, me dá. Sabe o que é isso? Sanguessuga. Sabe o que é sanguessuga, né? Aquele bichinho que gruda em você, que puxa seu sangue, que até para tirar é difícil. Ela tem 2 filhas. A me dá. É o tipo de mulher que está sempre esperando o que vão dar para ela. O que vão dar para mim? O que vão fazer por mim? O que vão, semear na minha vida? Você tem que ser a primeira a semear. Você tem que ser a primeira a dar. O que vão fazer pela minha família? O que vão fazer pelos meus filhos? O que você vai fazer primeiro na vida dos outros? Muitas vezes, principalmente nós internos, pastores e tal, nós plantamos na vida dos outros porque nós sabemos que a recompensa é certa. Você dá na vida do outro, aquilo volta para você, a recompensa é certa. Vai voltar para você. Há 3 coisas que nunca estarão satisfeitas. 4 que nunca dizem basta. Pode pôr? O mundo dos mortos nunca está satisfeito. Está sempre tragando mais. A mãe que ainda não teve filhos, não preciso dizer para você quantas passagens na Bíblia você viu aquelas mulheres sofrendo para gerar. Ela nunca descansa, ela quer muito aquilo. A terra seca no deserto, que você joga água, parece que ela suga tudo, sempre querendo mais chuva. E o fogo, sempre querendo algo mais para queimar. Essas coisas não têm fim. E o fogo, vamos levar para o sentido figurado agora.
É aquela coisa que está sempre sugando. É a pessoa que está sempre sugando. Aonde ela passa, ela suga. Aonde ela vai, ela queima. Põe fogo numa cadeirinha. Se você não apagar logo, ela pega na outra. Que ela pega na outra. E aquilo acabou. Não tem mais como controlar. Incontrolável. É isso. Você não pode ser o tipo de pessoa que entra nos lugares e você suga, inclusive, a energia das pessoas. Parece que você fica sugado, oprimido. Meu Deus. É sanguessuga. É a pessoa que só suga, que só tira. Ela não é semeadora. E semeadora também está longe de ser só dinheiro. As pessoas confundem muito. Ela não semeia na vida dos outros, não semeia no filho dos outros, não semeia aonde os filhos estão, não semeia no trabalho, não vou fazer nada mais do que a obrigação. Não, ela não semeia. Ela nunca faz mais, ela nunca anda uma milha a mais. Ela está sempre esperando o que vão fazer por mim e eu, quem vai me dar, quem vai fazer. Não é assim? Provérbios 25, 24. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. É melhor morar sozinho, num canto, sob o telhado, do que numa bela casa, com uma mulher briguenta, ó o que a Viva diz, e implicante. Aí você pode falar assim, eu não sou briguenta, eu não fico brigando. É implicante? Fica o tempo todo? Nossa, mas você come desse jeito. Nossa, mas você faz desse jeito. Ai, meu Deus, por que você anda assim? Nossa, por que você está respirando desse jeito? Ai, você respira errado, você come errado, você fala errado, você bebe errado. Implicante. Às vezes está com os filhos. A criança não pode se mover. Moveu. Nossa, mas por que você faz isso? Nossa, mas por que você age assim? Implicante. Tem hora que você não gosta de ficar perto da pessoa, porque você fala assim, meu Deus, se eu cruzar os braços de uma maneira mais torta, ela vai falar. É melhor você morar num telhado, lá em cima. Já se viu? Aqui, no calor daqui assim, eu fico imaginando. Mulher no cantinho, lá no telhado, lá em cima, quietinha, assim, do que viver com uma mulher que o tempo todo ou ela está brigando, ou ela está implicando. E ela está sempre pontuando. Porque o fulano, você sabe, né? Fulano não faz. Explicante. Porque o fulano, ele não lê a Bíblia assim. O certo é ler a Bíblia assim. O certo é ler a Bíblia do jeito que você vai entender melhor. Esse é o certo. O Murilo, se ele sentar para ler, fazer a palavra e escrever a palavra, ele pode sentar com 30 pessoas em volta dele, falando, correndo, ele vai parar, ele pode falar alguma coisa, ele vai voltar, ele vai continuar focado e ele vai entender. Tem gente que precisa estar sozinho num lugar, fechado, sem um barulhinho, no caso sou eu, para conseguir entender. Tem gente que precisa ler e, mais do que ler, precisa ouvir. Botar a Bíblia para ouvir, para gravar aquilo do coração. Porque o certo é fazer desse jeito. Uma vez eu conheci uma pessoa, não era a mulher, era o homem. Ele implicava com o jeito que ela orava. Se você não orar de joelhos, está errado. Não está, não. Não está. Há um momento para tudo. Implicava com o jeito que segurava as mãos. Uma implicância. É melhor você ficar sozinho do que viver com gente que implica. Pelo amor de Deus. E a mulher tende a ser mais implicante. Tudo para ela é incômodo. Por quê? Porque é diferente dela. Você não tem. O homem não vai fazer as mesmas coisas que você. Ele não vai ter a mesma percepção que você. Você pode ir lá, às vezes, assim, eu vejo o Muca, às vezes, quando eu chego em casa, depois de alguma coisa, e ele faz alguma coisa para comer, ele põe a louça para lavar. Aí a mulher ela põe a louça para lavar, ela lava toda a pia, ela enxuga tudo, ela deixa bonitinho, ainda termina e dobra o pano de prato ali bonito. O Mu põe a louça para lavar e foi embora, tá certo. Ele não tem a mesma percepção. Às vezes você quer que ele faça coisas que você faria, mas não é assim, não é dessa forma. Ele vai fazer de um jeito, você faz de outro. O que você pode ir é conduzindo, igual eu mostrei o vídeo aqui, de uma forma leve, tranquila. Às vezes foi lá, ele lavou a louça para você, para te fazer um agrado, e você chega e fala, toda oleosa, também nem precisava. Para com isso, ele fez para te agradar, vai lá, faz você de novo, ele fez para te ajudar.
Veja coisas boas nesse momento. Provérbios 27:15 diz: a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo na mão. Aquele gotejar constante que acontece quando chove é a mulher briguenta e implicante. São muito parecidos. Tentar impedir que ela reclame ou resmungue é como segurar o vento ou como pegar o óleo com a mão. Você impedir que uma mulher tola, briguenta, pare de resmungar e de falar, é igual você tentar abraçar o vento. Tenta abraçar o vento para você ver só. Tenta. Não dá. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, você tentar impedir que ela não fale o que ela não deveria falar, que ela não comece uma contenda, é como abraçar o vento. Essa é a insensata. Provérbios 26:14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso se vira de um lado para o outro na cama como uma porta que abre e fecha sem parar. Sabe aquela porta que se abre e faz aquele barulho, que você tem que passar um desengripante nos ferros, na fechadura? É aqui, ó, o preguiçoso. O preguiçoso, ele gira para cá na cama, e ele gira para lá, e é como se ele até resmungasse, sabe, fizesse aquele barulho. Meu Deus do céu, olha como a Bíblia deixa claro para nós aonde nós devemos estar e que o nosso descanso é aqui. Esse é o preguiçoso. A mulher, o papel dela, ela está sempre fazendo alguma coisa. É interessante, né? Ela está sempre pegando um negócio, fazendo um negócio, pontuando outro negócio. Não, mas a tola, a insensata, ela se revira que ela chega a fazer barulho, para lá e para cá. Resmungando e revirando. E é uma preguiça de falar, é uma preguiça de fazer, uma preguiça de viver. A pessoa tem preguiça de viver. Para ela, assim, parece que ela esqueceu de morrer. Esqueci. Então, ela está só se rastejando. Quem aguenta conviver com gente assim? Até a maneira de andar da pessoa, você olha e fala, meu Deus do céu, como é que pode? Isso aí não tem como. Anda até meio prostrado. Claro, opressão. Uma pessoa que não tem propósito, que não tem coisas para fazer, coisas para crescer, para evoluir, ela está sempre mais prostrada mesmo. Provérbios 26:3. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Para ensinar um cavalo, é preciso um chicote. Eu não estou aqui falando com cavalos, claro que não, estou falando com mulheres, cheias de sabedoria. Então, você quer ensinar um cavalo, você vai precisar usar o chicote. Agora, se as suas atitudes forem parecidas com a de um cavalo, que é um animal irracional, o chicote vai precisar cantar na vida de umas. Aí você fala, que isso? Agora, traduzindo para você, é como a bispa nos ensina, quando você não dá a Deus o que Deus está requerendo, Deus mexe nas circunstâncias. E muitas vezes, essas circunstâncias vai ser um chicote. Aquele chicote que vai fazer você lembrar, e às vezes ele pode deixar marcas em você, para você lembrar que naquele momento você agiu com insensatez, você não deu a Deus o que Ele queria, e você teve que levar umas boas mexidas do próprio Senhor, para que você chegasse no ponto que Deus queria. Por isso, nós estamos falando com gente. Chicote é para o cavalo. Para ensinar um jumento, é preciso de freio. Deus precisa pôr um freio em você. Você sabe que, às vezes, eu fico pensando, e eu vi Deus me colocar freios muitas vezes. Eu vi muitas vezes o Senhor ter que colocar freio em mim, me puxar, me parar. E se tem uma coisa que é difícil você viver com o próprio Deus, é quando Deus põe um freio em você. Porque uma coisa é você estar lidando com inimigos, com o diabo. Uma coisa é você lidar com eles. O sangue de Jesus te garante a vitória, te tira daquilo, o Senhor vai e faz justiça. Outra coisa é o próprio Deus pôr um freio em você. Você só sai dali
quando Deus permitir, porque não adianta você usar o nome de Jesus contra Deus. Não funciona. Você só vai sair daquela situação quando o Senhor olhar para você e encontrar um coração transformado. Alguns corações trocados, inclusive. Muitas vezes, a palavra, para mim, não foi o suficiente. Muitas vezes, até atitudes que foram até mais leves, não foram o suficiente. Quando o chicote veio, e o freio também, aí eu parei. Opa, agora não. Agora não vou fazer. É só você parar para pensar mesmo. Os que têm filhos pequenos, pense. Às vezes você não quer fazer algo para Deus. Você tem que imaginar se o seu filho estivesse numa condição muito ruim, muito difícil, e que você não pudesse fazer nada, se você não colocaria toda a força que você tem na vida, se você não ofereceria uma parte do seu corpo para que o seu filho saísse daquela situação. Eu, quando estava no hospital com a Maria, podia me cortar um braço. Leva. Não preciso. O que o senhor quer? Pedaço, o quê? Ele queria só o coração, mais fácil. Dá o seu coração, se arrependa, faça direito essas coisas aqui. É isso. Precisa de um chicote? Precisa de um freio. Às vezes o freio, como foi no meu caso, é um quarto de hospital. Às vezes o freio, como eu já vi no caso de pessoas, é aquele casamento findar de vez. Aí, toda vez que ela falou, eu odeio você, eu não gosto de você, eu vou me separar, eu vou morar sozinha, eu não quero nem saber, eu me cuido, eu me viro. Você não está falando com sabedoria. Você não sabe o que está falando. Você não sabe. Até porque tem muita mulher sonhando em ter o casamento que você tem. Ela não sabe o que eu vivo, talvez ela fizesse diferente de você. Aí o casamento seria melhor. Pode ser. Tem que pensar. Tem que analisar. Não tirando a responsabilidade, mas eu estou aqui pregando para mulheres. Então, quer que pregue para os homens? Eles têm que assistir o culto das 7 da manhã. Que aí, ali está um valente pregando para esses homens, explicando para eles. Eu estou aqui falando da parte da mulher. Então, de sua parte, às vezes, outra teria mais sabedoria ao falar e não causaria isso que causa. Às vezes, outra saberia o momento certo do confronto e não desequilibraria dizendo que está confrontando. Não precisa disso, não. Que às vezes está falando no momento errado, falando que não precisa. Pronto. Precisa de um chicote? Está precisando de um chicote? Ah, o chicote não foi suficiente? Vou te colocar um freio. Quando você ora para Deus parar alguém, Ele para. Só que para você sair dali, é só se Deus permitir que você saia. Com o inimigo, como a Bíblia sempre fala, né? O diabo é um cachorro na coleira de Deus. É isso aí. Pronto. Isso aqui você ora, faz um jejum, repreende, manda ele sair, ele tem que sair, ele tem que obedecer. Ele não pode não obedecer uma ordem que tenha o nome de Jesus, inclusive. Agora, com Deus, só vai sair dali quando você chegar no ponto. Para ensinar um jumento é preciso um freio. Para ensinar um homem sem juízo é preciso uma vara nas suas costas. No 4... Não tente, é isso mesmo, não tente usar argumentos com o tolo, você acabará agindo igual ele. Já entrou numa situação que você começa a falar e aquela pessoa é tão tola que ela não te ouve, ela só está ali para falar, ela só está ali para reclamar, e aí ela começa a reclamar de um negócio, e aí você vai respondendo de acordo com o que ela está falando. Você está sendo tola igual ele, igual a ela, né? A ela, ele, independente. Você está lá falando, não, mas aí também eu não gostei, ó. Eu estou aqui para falar isso e tal, não gostei do jeito que você agiu. Aí a pessoa começa, mas você também fez isso, você também agiu aquilo. Aí você vai tentar responder, mas eu agi assim por causa daquilo, porque você também falou daquele jeito. Não vai acabar nunca essa briga. Ela nunca vai findar, ela vai piorar. Não responda ao tolo no mesmo nível. Faça igual um dos provérbios do começo que eu falei para você. Faça. Fiquei calada. Olha. Não vou responder, não. Não vai falar nada? Eu não vou. Não vou. Não, mas... Não vou falar. Você vai passar
com sabedoria por aquela situação. Provérbios 26, 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Não preciso nem dar exemplo disso, né? O insensato vai voltar, a insensata, ela vai voltar a fazer aquilo que ela sempre fez. Se ela brigava, ela vai voltar a brigar. Se ela xingava, ela vai voltar a xingar. Se ela gritava, ela vai voltar a gritar. Se ela quebrava as coisas, ela vai voltar a quebrar. Insensata, mas a mulher que atinge a sabedoria, ela olha para aquela situação, ela se lembra do que aquela situação causou na casa dela e com ela, e ela, não vou precisar fazer isso aqui não. Não, eu sou mais inteligente. Eu prefiro, então, findar com a contenda, porque é honroso. Que honra para uma mulher quando ela finda com a contenda. Quando ela poderia, porque eu já vi situações de mulheres que estão assim num momento, e aquele homem vai e fala um negócio que, assim, feio, ofensivo. Ele não precisava fazer aquilo. E ele vai lá e faz. E ela olha, ela dá um fim naquilo, e ela sai por cima. Você acha que ela saiu por baixo? Não, ela saiu por cima. É honroso. Você dá fim à contenda. Provérbios 24, 14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e sua esperança não vai decepcioná-lo. Saiba que a sabedoria é para a alma o que o mel é para o corpo. Se você se tornar um sábio, terá um futuro brilhante e realizará todos os seus sonhos. Olha que maravilha! Como que eu realizo os meus sonhos? Com sabedoria. O mel, aqui assim, ó, no jejum, se consumisse muito mel, a pressão até baixava um pouco. Porque o mel, de certa forma, ele tem uma nutrição também. Ele ajuda a nutrir o corpo. É o que a sabedoria faz com a alma. A alma, elas são sentimentos, é o que a carne, a alma corresponde à carne mesmo. É o que você sente, é a sua forma de agir, é a alma. Quando a pessoa está muito almática, ela responde, né, de uma forma acalorada, ela fala de um jeito descontrolado, ela fica emburrada, ela está almática. Quando o espírito prevalece, ela tem paz, até na contenda ela olha, ela está em paz. Ela tem um espírito quebrantado, está em paz. Agora, quando você tem sabedoria, a sua alma fica no lugar dela e o espírito prevalece. Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Esse é explicativo. Tome cuidado com suas palavras e você evitará muito sofrimento. Você que fala demais. Estou sofrendo, estou chateada, estou magoada, estou sem credibilidade. Você fala demais? Mas eu só falei a verdade. Guarda para você. Porque às vezes a sua verdade não é a verdade do outro. Às vezes, você primeiro precisa focar na sua vida, na vida dos seus, na vida da sua família. Às vezes, você fez um comentário só para ferir o outro. Cuidado com quem fere o coração de alguém. Como eu preguei semana passada de Miriam. Falou do Moisés, aquela frase para mim, e o Senhor ouviu aquilo. Cuidado, porque às vezes você falou demais. E você tocou em quem você não podia. E aí o Senhor ouviu. E quando o Senhor ouve, é o Senhor que vai agir. É o próprio Deus que age. Às vezes tem mulheres em problemas porque elas falam demais. Toda conversa, ela sabe, ela está no meio, ela ouviu falar. E é daí que ela está tirando problema na vida dela. É daí que ela tem vivido problemas. E não é para isso que o Senhor tem nos chamado. E eu vou ler esse, que eu estava no, a boca do, qual que era que eu estava aqui mesmo, que eu perdi? Que não sei se eu virei aqui, mostra para mim o último. 21, 23, né? Provérbios 20, 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Sono eu posso pegar de forma literal, eu posso pegar de forma espiritual. Tem crente dormindo de forma espiritual. Não seja preguiçoso e dorminhoco. Senão você acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe e você terá o necessário para viver.
Eu posso pegar isso de forma literal, eu posso pegar de forma, num sentido figurado para você. O dorminhoco na fé. Mulheres dorminhocas na fé. A família dela está indo para o ralo. E ela está dormindo, espiritualmente falando. O casamento dela está sendo roubado, assim, de uma forma descarada. O ladrão entrou na casa dela, ele nem precisou nem pular o muro. Ele abriu a porta, ele tinha chave. Ele entrou, falou, dá licença, pediu licença. Eu vou roubar isso aqui, estou indo embora. E ela está lá assim, tá bom, eu não quero mais mesmo, eu não gosto mais mesmo. O diabo está roubando, assim, descaradamente algumas mulheres, roubando a família de algumas mulheres, roubando a dignidade de algumas mulheres, e elas estão dormindo espiritualmente. O diabo está roubando aquilo que um dia ela orou, ela clamou. O diabo está roubando os filhos daquela mulher, e ela está deixando, roubando como? No tablet, no celular, com o que ele está jogando, com quem ele está falando. Está roubando a infância da sua criança. Bota a sua criança no quintal e veja se ela sabe brincar. Se ela não souber brincar, você tem um problema. Eu, uma época, quando minhas filhas eram menores, eu falava, vamos brincar de casinha, de comidinha. Não sabia cortar uma comidinha. Que é isso? Eu olhei para ela e falei, que é isso? Eu, na sua idade, vivia com os 2 joelhos ralados, os cotovelos ralados, com o tampão do pé arrancado, porque eu não parava. Eu corria e eu fazia comidinha com as flores do jardim, e pegava não sei o que lá, até o síndico ir lá falar com a minha mãe, que eu ficava arrancando flor de todo quanto é lado. É isso. Às vezes você fica recebendo reclamação do seu filho, ele está arrancando flor, ele está fazendo isso, está brincando. Claro, tem que ter um limite, né? Minha mãe botava limite também. Em mim, muitas vezes eu passava também, porque era uma criança que brincava. Põe seu filho no quintal, ele não vai querer pisar na grama assim. Eu já vi uma criança que pisou na grama e chorou. Não conhece, não sabe brincar. A geração de hoje em dia, eu botei aqui, fui dar aula para os teens aqui, lá fora, falei para eles. Aí eles terminaram, falei assim, tia, então tá, vamos brincar de esconde-esconde? Falei, vamos. Quando eu vi eles brincarem, falei, vocês não sabem brincar. Vocês não sabem brincar de esconde-esconde. Criança não sabe nem brincar. Contou até 10, não deu tempo de esconder. Um achou o outro, se escondeu num lugar atrás de um... Não sabe nada. Eu falei assim, quando eu brincava de esconde-esconde, eu já me escondi no telhado, que ficaram horas me procurando. Eu nem apareci. Eu fiquei lá só vendo o povo me procurar, falando que a brincadeira tinha acabado. Eu estava lá ainda. É isso. Você está matando os seus filhos porque está dormindo espiritualmente. Estão no tablet. É mais fácil. Tablet. Quintal. Ah, não. Está matando o casamento. Por quê? Não tenho tempo, estou cansada, não quero saber, eu não estou de humor, eu estou mal-humorada, eu não quero graça, eu vou dormir para outro... Está dormindo espiritualmente. E a família indo para o ralo. Está vendo esse homem travado, não sai, não tem resultado. A vida dele travada. E você tinha que fazer o quê? Não, então eu vou me levantar, então eu vou clamar, então eu vou fazer alguma coisa. Mas isso aqui eu não vou viver. Se levantar, cadê a geração? Nós fizemos um jejum aqui de 24 horas. Assim, para mim, aquilo lá foi a realização de um sonho. Assim, meu Deus, a gente precisava desse jejum. E aquela coisa assim, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E tem mulheres dormindo espiritualmente. Eu não sei, tá. Ok, é isso. Olha quantos... Eu tinha 1 milhão de provérbios para ler para você aqui. Peguei vários. Nem comecei. Porque, inclusive, a própria bispa falou, acho que ontem para nós, tem que pregar sobre sabedoria para essas mulheres. Porque está faltando sabedoria. E grande parte dos lares destruídos é porque faltou uma sabedoria para a condução. Eu não tenho tempo para continuar. Mas semana que vem já te adianto que volto com provérbios para falar de sabedoria e mais sabedoria. Porque quem tem sabedoria tem tudo. Sabedoria é você poder dizer, você saber como orientar e dizer não só o que está errado na vida dos outros, mas o que está errado também na sua própria vida.
Se você ler Provérbios, você vai ver o confronto que você vai receber a cada versículo. Esses aqui eu peguei da sabedoria, porém, lá fala de tudo. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor visão, meu Deus. Visão e uma visão revelada. Nós não queremos só enxergar, nós queremos ver de uma forma profética, de uma forma profunda, aquilo, meu Deus, que nós precisamos fazer para atingir o coração do Senhor. Meu Deus, eu vou orar por sabedoria por essas mulheres, mas eu declaro que cada uma tenha consciência e peça a sua própria sabedoria, porque o Senhor dá a todo aquele que tem pedido. Meu Deus, derrama uma dose de sabedoria para entender a palavra, para receber a palavra e para querer mudança em nome de Jesus. Que cada uma dessas mulheres possa olhar, meu Deus, um provérbio desse e ser confrontada de forma digna, porque não há nada melhor do que receber um confronto do próprio Deus para a mudança. É saber, meu Deus, que quando o Senhor está nos confrontando, ainda temos a oportunidade de mostrar ao Senhor que não precisamos de um chicote, de um freio. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor atinja os corações mais distantes até os mais pertos. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada uma dessas pessoas sinta-se envolvida e preenchida pelo próprio Espírito Santo. E que a sabedoria abra a mente e abra a visão de cada uma delas em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que essas mulheres que têm buscado conhecimento e entendimento, seja instrumento nas mãos do Senhor, para, meu Deus, contagiar mulheres em nome de Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, que mais mulheres contagiem umas às outras. Que a palavra, meu Deus, tem saído daqui, mas que cada uma possa ir pregando para cada mulher que ela cruzar. Meu Deus, se cada uma fizer isso e pregar com atitudes, menos palavras, mais atitudes, quantas mulheres não serão convertidas? Uma vai contagiando a outra. Eu peço em nome de Jesus, meu Deus, levante um exército de mulheres, que uma torça pela outra, que uma viva, meu Deus, em alegria pela outra, que uma tenha disposição para ensinar a outra, e assim, meu Deus, tenhamos um exército cheio de união, porque a união, meu Deus, é o princípio de tudo. O princípio da unidade faz as coisas, meu Deus, fluírem de uma maneira mais poderosa e eficaz, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, mulheres cheias de entendimento e sabedoria, dando bom testemunho com suas obras, sendo honrada, porque ela pôs fim numa contenda, sendo honrada, porque ela não deu a última palavra, sendo honrada porque ela deu o primeiro passo de reconciliação, porque ela deu o primeiro passo para as coisas serem organizadas, em nome de Jesus. Transforma-nos, Deus, em mulheres que agradam o seu coração. E que possamos dar um bom testemunho em todos os lugares que passarmos, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro grande favor e bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.